Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro trouxe à abertura de discussão as intenções do Governo quanto ao Plano Nacional de Reformas. Como se sabe, o Plano Nacional de Reformas procura articular as opções de política nacional com aquela que é a Estratégia 2020 da União Europeia e também com os objetivos que a própria Comissão Europeia e o Conselho estabelecem após efetuarem a análise anual ao crescimento. Significa isto que, para a Comissão Europeia, em termos agregados, nós precisamos de reforçar de uma forma significativa a aposta no investimento, porque isso é fundamental para a recuperação da economia. Precisamos de intensificar as reformas estruturais, de modo a dar mais intensidade à recuperação da competitividade dos países europeus. E precisamos de garantir os esforços de consolidação orçamental. A Comissão Europeia fez também uma avaliação dos desequilíbrios macroeconómicos em Portugal. E como o Sr. Primeiro-Ministro recordou, esse acervo não tem evoluído significativamente nos últimos anos. Quer dizer, os problemas estruturais que o país tem não são problemas dos últimos 4 anos, 8 anos, são problemas de vários anos. Mas nós sabemos os bloqueios que os provocaram e as consequências que tivemos de suportar enquanto sociedade por não termos tido a coragem de enfrentar as reformas que eram necessárias. É assim que muitos dos problemas estruturais que acumulamos, nomeadamente, por exemplo, no desemprego e na dívida privada e pública, foram consequência de setores protegidos da economia nacional que permaneceram durante demasiados anos, de regimes laborais que não beneficiavam a criação de emprego, de níveis de investigação e de inovação que não atingiam o patamar adequado no mundo económico e na vida das empresas. E um déficit de qualificações antigo no país. Sr. Primeiro-Ministro, essa avaliação está feita há muitos anos. E é por essa razão que, quando se faz um exercício como este, é importante ouvir e envolver a sociedade política e a sociedade civil. Foi isso justamente que o Governo anterior fez. Que bom notar a diferença entre o Primeiro-Ministro António Costa e o Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, na oposição. Há um ano atrás, quando convidámos o Partido Socialista para participar intensamente neste processo, o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista remeteu-nos para um vago documento que tinha e foi complementando que depois das eleições se conversaria sobre esse assunto, mas não antes das eleições. Pois bem, nós não repetiremos essa atitude que o Partido Socialista teve na altura. Muito bem. Mas queremos lembrar que é preciso existir compatibilidade entre a retórica política e as políticas públicas que se prosseguem, para que não exista aqui um exercício retórico que, globalmente, faz referência àquilo que já estava, por exemplo, no nosso acordo de parceria com a União Europeia, com a Comissão Europeia, e naquilo que são objetivos do próprio Portugal 2020 e aquilo que depois é a prática política do Governo. Ora, aqui, Sr. Primeiro-Ministro, as contradições são imensas. E até contradições que chocam contra aquilo que são objetivos da Comissão Europeia a nível agregado e algumas das referências que fez sobre Portugal também. Parece evidente, desde logo, que se é preciso captar mais investimento e dinamizar mais a economia, não podemos depois, na prática política, andar a assustar os investidores. E foi isso que o Governo fez logo de começo. Mal tomou posse, na coligação parlamentar que atingiu com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, a primeira coisa que fez foi anunciar a sua firme disposição para reverter várias das
reformas estruturais que já tinham sido feitas antes. E com isso, evidentemente, ameaçando, porque foi disso que se tratou, de uma ameaça, de voltar a ter a maioria do capital da TAP, de andar para trás nas concessões, acabar com o rigor na educação, com o fim dos exames e por aí fora. O Governo, na prática, diz uma coisa e faz outra. Ora, eu creio que o Governo se tinha comprometido perante o Eurogrupo e a Comissão Europeia a não reverter nenhuma das medidas estruturais que tinham sido já previamente acordadas. Repare, não foi pelo Governo, foi pelo país. Porque o Governo de então representava o país. Foi entre o país e as instituições europeias. E o Governo, o atual, comprometeu-se a não fazer nenhuma reversão dessas reformas estruturais enquanto não procedesse à sua avaliação. Sabemos que já não pode cumprir literalmente este compromisso porque já reverteu várias coisas. Mas perguntava ao Sr. Primeiro-Ministro, muito em concreto, quais são as medidas que está a tomar para fazer a avaliação dessas reformas, que instrumentos é que vai usar para fazer essa avaliação e quando é que vai apresentar ao país e à Comissão Europeia a avaliação dos impactos das reformas estruturais que foram realizadas. Porque no relatório que o Sr. Primeiro-Ministro citou da Comissão Europeia é feito um ponto muito positivo sobre a importância das reformas que o país já fez nestes últimos anos. Perguntava ao Sr. Primeiro-Ministro se concorda com a Comissão Europeia, mas, sobretudo, quais são os instrumentos que vai usar e quando é que terá produzido o trabalho de avaliação de impacto das reformas que foram feitas. Muito obrigado.